1h42, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Ainda bem que a qualidade da telefonia, do sinal, permitiu que nós fizéssemos contato com o Sandro Roberto Rodrigues, né? Sandro Roberto Cunha Rodrigues, com quem eu divido a tela. Sandro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, Sandro. Boa tarde, Taan. Boa tarde a todos. Sandro, eu falei na abertura do programa que nós tínhamos 81 papiloscopistas no Acre. Todos se aposentaram. Eu queria entender essa lógica. Como é que uma polícia civil pode funcionar bem sem a atuação do papiloscopista, ô Sandro? Quem é que está errando aí? Então, é importante frisar que, novamente, que a Polícia Civil já teve nos seus quadros 81 papiloscopistas. Na época que nós trabalhávamos com a datiloscopia, que era apenas a análise nas papilas dérmicas da palma da mão. Hoje, nós fazemos também na planta dos pés, né? Então, esse quadro ele foi se defasando durante a aposentadoria de todos, né? E por diversas vezes foi solicitado concurso e até hoje nada. E para nossa surpresa teve essa reportagem agora, atualmente, de uns concurseiros, né, que se nominaram lá, querendo vagas para papiloscopia. Ô Sandro, eu me lembro que na gestão do ex-governador Tião Viana foi feito um concurso para a área de segurança e foi um concurso generoso, digamos assim, né? Por que os papiloscopistas não foram contemplados ali? O que foi que aconteceu? Sim, naquele concurso nós pleiteamos vagas para o nosso cargo. Eu ainda estava como diretor do Instituto de Identificação. E aí nós enviamos para o governo do estado, na época, uma solicitação de 20 vagas, pelo menos para ter a segurança e a confiabilidade dos documentos pedidos dentro do Instituto de Identificação, né? Os trabalhos técnicos e científicos que são de atribuições exclusivas dos papiloscopistas. E aí nós enviamos e o próprio governador, então, na época, disse não, nada só para capital, nós queremos para o estado. Então, voltem e nos façam um levantamento e tragam-nos de volta. Então, foi feito isso junto com o ex-diretor do Departamento de Polícia Técnica, até o Haller Márcio. Sentamos uma tarde e foi refeito esse documento com um levantamento para atender todo o estado do Acre. E nós reenviamos, né, pelas mãos do então secretário de Polícia Civil, Dr. Carlos Flávio, na época, com o pedido de 50 vagas. Essas 50 vagas seriam distribuídas no estado até que pudesse rever e, caso fosse necessário, chamar-se um quadro de reserva, se possível, né? E aí, para nossa surpresa, quando o concurso chegou na Secretaria de Administração, eu fiquei sabendo que não tinha nenhuma vaga para perito papiloscopista, que é esse concurso agora, que tem quadro de reserva, que está tomando posse de delegados, escrivães, auxiliar de necrópsia e agente de polícia. Bom, é inevitável, né? Sem querer fulanizar o debate, mas quem convenceu? Alguém convenceu. É preciso ter um sujeito, porque se tinha... O governador tomou uma decisão política de ampliar de 20 para 50, aí no final do edital, na publicação do edital, não tem mais nenhum? Sim, foi uma surpresa muito grande, tá? Para nós todos, porque a categoria até comemorou, sabendo da importância da papiloscopia, e pessoas que aposentavam saíam tristes, não, em vez de sair feliz pela aposentadoria, saía sabendo que ia deixar uma lacuna. Mas quando nos foi oficiado isso pelo então secretário de Polícia Civil, foi motivo de festa. Agora, quando saiu o resultado do concurso, né, toda a documentação, toda a legalização, tudo bonitinho, não tinha nenhuma vaga de perito papiloscopista, o que deixou a categoria, o Departamento de Polícia Técnica, todo triste. Ô Sandro, eu quero saber o seguinte, quais são as consequências disso?
Quem é que está fazendo o trabalho do papiloscopista e se quem está fazendo de forma legal? Então, isso aí é uma tristeza nossa, porque o que está acontecendo neste momento? Ficamos sabendo que agentes de polícia e estagiários estão fazendo a parte de identificação civil e criminal, né? Então, estão alimentando um banco criminal e um banco civil sem a, a expertise de papiloscopia. Porque na identificação civil, nós fazemos, para poder alimentar o banco, para colocar lá o fulano de tal, nós fazemos todo um trabalho técnico e científico para ser feita a individualização daquele cidadão. Então, o cidadão é individualizado e colocado naquele banco civil ou criminal com o nome verdadeiro de nascença dele. Então, qual critério está sendo usado hoje? E a outra parte da papiloscopia está fragmentada dentro do Departamento de Polícia Técnica Científica, na parte do IML e na criminalística. Então, os peritos criminais estão fazendo o trabalho de perícia de fragmentos de local de crime, né, o levantamento, e a parte de identificação de cadáver nós não sabemos se é feito por auxiliar de necrópsia, se é algum perito criminal. Então está meio que fragmentado uma coisa que era específico, que a nossa lei orgânica nos diz a atribuição exclusiva do perito papiloscopista. Sandro, eu queria saber o seguinte, você na condição de tesoureiro do Conselho Nacional de Dirigentes em Identificação, o CONAD não pode provocar o Ministério Público, denunciar isso formalmente no Ministério Público, essa situação, ou para algum outro órgão de controle, para que o governo do Acre seja pressionado a fazer um concurso específico para papiloscopista? Existe essa possibilidade? Sim, sim. Mas nós partimos pelo lado mais democrático, ou seja, o CONAD enviou ao gabinete civil do governador, no gabinete do governador, uma carta relatando todo o sistema de identificação civil e criminal e a parte do Acre, que é uma tristeza nossa. E foi enviado também para um deputado que nos procurou, por incrível que pareça, ele nos procurou, perguntou pela categoria, por que estava... Qual deputado? Qual deputado? O deputado Marcos Cavalcante. Então ele nos chamou há meses atrás, sentamos, dialogamos com ele e o CONAD já enviou um documento para ele, como também já foi enviado anteriormente ao gabinete civil. Aí, a tristeza não só do CONAD, a FENAP também, que é a Federação dos Peritos em Identificação. A tristeza o medo de uma insegurança jurídica, porque as atribuições, as expedições dos documentos que saem do Instituto de Identificação, ela perde uma segurança jurídica porque não está sendo feita por peritos papiloscopistas. Então, o Acre, naquela cena anteriormente, de ser referência no Brasil em termos de modernização, ela está perdendo a sua referência por isso. E o medo do CONAD, o medo da FENAP é também chegar a ser barrados acrianos em certos lugares fora do estado do Acre. Por eles já estão sabendo da dificuldade que o Instituto de Identificação está se encontrando, eles já estão sabendo que agentes de polícia estão fazendo o trabalho de perito papiloscopista, estão sabendo que existe estagiários dentro do Instituto de Identificação fazendo as atribuições do perito papiloscopista. Então, com muita tristeza que nós comunicamos isso. Bom, então eu até esclareci isso aqui no início. Você que tem negócios e precisa da ação de cartórios fora do estado do Acre, isso aí é algo que traz essa insegurança jurídica a qual o Sandro está se referindo. Você que é concurseiro, vai fazer concurso em outro estado, isso pode trazer alguma complicação? Pode trazer, não estamos afirmando que você vai ter. Também aqui ninguém vai ser o profeta do caos, mas é só uma insegurança que isso causa. Sandro, eu queria saber o seguinte, o governador Gladson Cameli
está ciente desta situação, desse cenário que você está expondo aqui? E você conversou com ele de alguma forma? Ele apresentou alguma perspectiva para você? Não, quando eu ainda fiquei por um ano diretor do Instituto de Identificação antes da minha aposentadoria, na gestão do nosso governador, o Gladys. E ele foi no nosso gabinete, inclusive nós expedimos a carteira de identidade dele, na qual tem lá governador do estado do Acre, porque pode colocar, né? Então nós colocamos, depois ele nos procurou pessoalmente para fazer a identidade do filho e da esposa, onde nós colocamos algumas coisas, né? Naquele tempo que ele tinha ali, ele sentou, foi bastante solidário com a categoria e falou que não se preocupasse. E agora tem uma conversa que nada oficial, né? Nós não sabemos se é oficial, mas que ele já, o governador, mandou fazer um levantamento para um concurso público para perito papiloscopista. Mas não é nada oficial, nós não estamos sabendo. E eu falo aqui também representando a Associação dos Peritos Papiloscopistas, na ausência do presidente Manuel Crisaldo. Ô Sandro, então, e você também, já que a informação não é oficial, você não saberia dizer quantas vagas, se as 20 ou se as 50, né? Na memória do Instituto de Identificação existem os documentos expedidos, né, para o governo passado, tanto uma solicitação de 20 vagas, como também a de 50 vagas. E essa nossa luta, ela veio de 3 concursos. Dos 3 concursos, teve virada na noite. Então, assim, até o dia X tinha lá a vaga de perito papiloscopista, mas quando chegava no final, ficávamos sabendo que não tinha vaga. Bom, ô Sandro, quais as consequências? Eu queria entender, para que as pessoas possam ver na prática do que você está falando, porque o trabalho mais popular do Instituto de Identificação é esse trabalho da emissão das carteiras de identidade, mas isso não diz quase nada do trabalho do Instituto. Quais as consequências que isso pode trazer, além daquelas que você já colocou aqui, para quem tem negócios com cartório, quem pode fazer concurso público fora, pode ter problemas, quais outras consequências? Sim, esse de problema fora, a FENAP agora e o CONAD, eles vão participar no Conselho Nacional de Justiça de uma reunião onde eles também já ficaram sabendo da situação. Então, por enquanto, não vai haver problema, não tem como acontecer esse problema. Mas o Instituto de Identificação não se resume numa carteira de identidade. A carteira de identidade, ela é nada mais nada menos do que um documento de identificação civil, onde nós fazemos a individualização do cidadão. O Instituto de Identificação também é responsável pela identificação criminal do estado do Acre. Ou seja, todos os indiciados do estado, passa todos os indícios, os indiciados passam para dentro do prontuário civil, onde é alimentado um banco também criminal. Então, o Instituto de Identificação ele tem o banco criminal e o banco civil, né? Fora isso, o Instituto de Identificação ele é responsável pelo retrato falado. O retrato falado que tanto elucidou crimes de estupro, principalmente, assaltos, roubos, né? E também o Instituto de Identificação é responsável até pela carteira funcional do agente de polícia. Então, ela é expedida pelo Instituto de Identificação, porém assinada não pelo diretor do Instituto, sim pelo delegado-geral, né? Então, tem também a análise de fragmento de locais de crime, né? Ô Sandro, isso aí, por exemplo, análise de fragmentos no local do crime. Como é que está isso? Porque isso me parece algo que pode ser fundamental, estratégico para iniciar uma investigação com provas robustas, consistentes. Isso aí, por enquanto, parece que é algo que está fora de cogitação, né? Sim, quando eu disse lá atrás que o Acre já foi referência, foi em uma apresentação de dados, de números, tanto para o CONAD como a FENAP, em São Paulo, numa apresentação de um evento internacional, né? Então, quando apresentamos números, mostramos laudos, mostramos
a precisão da papiloscopia diante da Polícia Judiciária do Estado do Acre, porque nenhuma investigação começa sem que tenha aquela identificação civil, sem que tenha uma identificação criminal, porque você não tem por onde sair, para onde ir. Então, ela começa por aí. Então, essa é a nossa preocupação. A sequência, dar sequência a esse trabalho de técnico e científico para que não corra erros, para que não tenha cadáver enterrado como desconhecido sendo conhecido, e nem troca de cadáveres, nem passar por um local de crime e deixar de positivar aquele local de crime. Nós positivamos quando nós identificamos alguém de fora do ambiente esteve ali. Nós não falamos no nosso laudo que aquela pessoa cometeu o crime. Nós informamos a autoridade policial, que é o delegado, que fulano de tal passou naquela área. Então, ele vai convocar os proprietários, aí ele vai convocar a pessoa e vai trocar aquela ideia de polícia e vai saber por que ele estava lá, se ele não é parente, se ele não é nada, que é que ele tinha de aparecer uma marca de um dedo, digamos, no cofre do quarto do casal. Entendi, entendeu? entendi. Ô, Sandro, bom, pegando aí os teus argumentos, o que você falou, o problema pior ficou com a aposentadoria dos 81 papiloscopistas nesse período da pandemia, né? Eu queria saber de você o seguinte: você tem informações se aqui no Acre nós corremos o risco de ter enterrado um parente errado, um corpo que não era do meu parente? Nós corremos esse risco aqui no Acre, Sandro? Eu falando pela minha experiência de 30 anos que passei naquele local, né? 31 anos que passei só ali dentro, casos complexos que foram feitos, identificações, eu acredito que corremos o grande risco, pela grande demanda, né, que houve no nosso estado. Né? Corpos que não passaram também, infelizmente, pela polícia técnica, isso nos preocupou. Mas nos preocupou de longe, porque estávamos todos aposentados, né? Mas sabendo do risco que corria ter sido trocado, porque teve dias que só pela pandemia foram 13 corpos. Né? E esses corpos manuseados pelo hospital e pela funerária. Nenhum com... Porque no Instituto de Identificação nós fazemos a marcação com plaquetinhas, né, que nós amarramos até no dedo, nós colocamos em alguma parte do corpo após a identificação daquele corpo. Então, será que foi feito correto? Será que não houve? Nós não queremos polemizar, mas nós queremos colocar o que é verdade, o que é real. Exatamente. A ideia não é a polêmica pela polêmica. A ideia é mostrar para a comunidade, por meio da tua fala, da tua entrevista, que tem experiência e autoridade para falar do assunto, que existe essa possibilidade em função, eu diria até, de uma omissão do Estado em resolver esse problema. Se eu uso o termo omissão, Sandro, na tua avaliação é um termo exagerado? Uma situação dessa, uma polícia civil sem papiloscopista, isso não é um Estado omisso? Sem uma polícia, sem judiciária, sem uma ferramenta importantíssima, né? Porque é através da identificação que se começa aquela investigação. Nós colocamos um posto de identificação civil e criminal dentro do presídio para facilitar, para economizar. Você imagina o que é sair com um preso para fazer uma carteira de identidade ou uma identificação criminal do presídio para o Instituto de Identificação para a Polícia Técnica? Você tem noção, sai um carro, 2, dependendo da periculosidade do cidadão. Então, nós colocamos um posto lá dentro, na época, e para fazer a identificação civil e criminal, a carteira de identidade, porque eles têm algumas regras que eles têm que seguir, como o próprio SUS tem uma cláusula lá, que sem uma carteira de identidade ele não pode ser atendido. Então, não adianta levar aquele preso à fundação hospitalar, que ele não vai ser atendido se ele não apresentar uma carteira de identidade. Quem ganhou com isso foi a Polícia Civil, porque eu estava indo até o preso e ele vinha até a mim para mim usar tanto a biometria ou a antropometria dele.
né? Não, E o biográfico. E eu alimentava o Banco Civil e o Banco Criminal em loco, lá dentro. pois é, isso além de mais segurança, mais economia. E foi retirada essa estrutura de lá, não é isso? Sim, o que eu fiquei sabendo é que retiraram o posto de identificação lá de dentro. Ô Sandro, eu quero agradecer a tua